Oi pessoal, tudo bem? Eu gostaria de usar esse vídeo aqui para repassar meio que todos os passos que nós aprendemos em aula, contextualizando-os e também unindo-os agora numa só figura, de forma que vocês consigam ver as coisas todas de maneira integrada. Essa é uma preocupação, que eu tenho com o aprendizado de vocês, que vocês consigam ver tudo numa figura só e entender cada uma das ferramentas que vocês aprenderam em aula, beleza? Bom, tudo começou, na verdade, com a conversa sobre nós termos uma amostra a qual a gente quer extrair as proteínas de interesse, certo? Para isso, nós precisamos de um tampão específico, né? Vocês aprenderam todas as propriedades necessárias para um tampão, justamente para que a gente consiga, manter uma estabilidade na solução tal que nós possamos ter as nossas proteínas lá extraídas, separadas do resto das outras estruturas celulares, né? E também numa condição própria para uso. É importante que essas amostras estejam, bem acomodadas num tampão, para suportar eventuais alterações, pequenas alterações de pH ali, tá? Uma vez que a gente tem essas proteínas agora, então, no tampão, apropriado, extraídas, vocês aprenderam que a gente precisa fazer uma quantificação, fazer uma dosagem das proteínas para a gente saber o quanto exatamente nós extraímos de proteínas do nosso proteoma de interesse, certo? E a gente fez aquela curva padrão e aí a gente determinou a concentração das proteínas nas nossas amostras. Em seguida, a depender da complexidade do proteoma com a qual nós estamos trabalhando, nós podemos usar técnicas de separação para reduzir a complexidade do proteoma, Essas técnicas de separação podem ser, por exemplo, o SDS-PAGE ou a eletroforese em gel, que pode nos ajudar aqui, no contexto da proteômica, a reduzir a complexidade das proteínas de interesse. Ou a gente pode usar também a cromatografia, daqueles diversos tipos de cromatografia que a gente viu. Pode ser, inclusive, um emprego da cromatografia de afinidade, como eu mostrei aquele exemplo do plasma sanguíneo, no qual a gente separa as proteínas de alta abundância. Mas a gente pode usar outros tipos de cromatografia também, de forma a reduzir a complexidade do proteoma, tá? O emprego dessas técnicas de separação é facultativo. Você pode ou não precisar usar, tá certo? Para reduzir a complexidade do seu proteoma. De qualquer forma, nós teríamos o proteoma agora fracionado ou a sua amostra de proteínas extraídas e quantificadas, tá certo? Vai depender aí do tipo de aplicação que você quer empregar. Qual tipo de análise proteômica que a gente vai fazer? Na verdade, nós vamos precisar digerir as amostras de proteínas. Isso porque nós vamos ver que o tipo de análise proteômica que a gente vai fazer vai demandar a digestão das proteínas, porque o espectrômetro de massas não consegue lidar com entidades tão grandes quanto proteínas intactas, tá? Hoje em dia, na verdade, já existe sim, equipamentos que podem fazer esse tipo de análise de proteínas intactas, mas a gente está aprendendo aqui num contexto que é o mais usado na proteômica, que é o que a gente chama de bottom-up proteomics, no qual a gente digere as proteínas e as reconstrói depois, tá? Usando a combinação da cromatografia líquida com a espectrometria de massas. Então, uma vez que a gente tem essas proteínas agora de interesse digeridas, a gente vai injetá-las então num sistema de cromatografia líquida acoplado à espectrometria de massas, tá certo? Lembre-se que eu falei paulatinamente, que a ideia aqui seriam que os peptídeos agora, ou seja, essas proteínas fragmentadas, elas sejam separadas, por essa cromatografia líquida, antes de adentrarem o espectrômetro de massas para serem lidas, É o exemplo que eu sempre falo do cromatografia vai espalhar as pecinhas do quebra-cabeça e aí o espectrômetro de massas vai poder ler melhor essas pecinhas, tá? Feito isso, então, a gente tem uma análise de dados, que se dá em softwares especializados, em programas computacionais especializados, para identificar as proteínas, tá? Essa identificação, isso como é feito, a parte de espectrometria de massa e identificação, vocês podem ver no vídeo específico de espectrometria de massas. E uma vez com a tabela de proteínas identificadas em mãos, a gente pode partir então para usar ferramentas de biologia de sistemas para
justamente compreender a biologia por trás daquele monte de proteínas que a gente está identificando, tá certo? E aí achar respostas do ponto de vista biológico para a minha pergunta científica, beleza? Então era isso, pessoal, era um resumão aí de tudo que nós vimos na disciplina, tá? Começando lá da amostra extraída, num tampão apropriado, né? Retomando aqui, então, essas proteínas elas vão ser quantificadas, vão ser dosadas. A gente pode ou não promover uma separação dessas proteínas para reduzir a complexidade do proteoma. E fazendo ou não essa separação, né, a amostra vai ser então digerida, já que a gente vai usar uma análise proteômica bottom-up, né, ou seja, de digestão e reconstrução das proteínas. Esses peptídeos, né, essas proteínas digeridas vão ser injetadas nesse sistema de cromatografia e espectrometria de massas e as proteínas identificadas podem ser então colocadas num contexto biológico. Beleza? É isso aí, valeu!